Em toda a história da humanidade, bilhões de pessoas nasceram e morreram. Bilhões, sem exceção, sem escapatória, sem negociação possível com o tempo, exceto dois seres humanos, de carne, de osso, com nome e família e história documentada, que não morreram, que foram levados, que existem agora, neste momento, em algum lugar entre o que você vê e o que você não consegue ver. E o que é mais perturbador não é que eles existam, é para o que eles foram preservados. Porque os textos antigos, incluindo o que foi removido da Bíblia, o que foi chamado de apócrifo, o que a tradição preservou nas margens enquanto o centro foi controlado, descrevem uma função específica para esses dois seres, uma missão, um momento em que eles vão voltar. E esse momento, segundo múltiplas tradições convergentes, ainda está por vir. Antes de revelar quem são esses dois seres e o que os textos dizem sobre eles, eu preciso que você entenda por que essa história importa além da curiosidade religiosa. Nos vídeos anteriores desta série, exploramos o livro de Enoque, o texto removido, preservado pela Igreja Etíope, confirmado pelos manuscritos do Mar Morto. Vimos o que Enoque descreveu nos 7 céus. Vimos o que ele revelou sobre o destino das almas depois da morte, as 4 divisões do vale, a consciência contínua das almas, o grande dia que ainda está por vir. E no final do último vídeo, deixei uma pergunta aberta deliberadamente. Falei de 2 seres que nunca morreram, que foram levados como Enoque foi levado, e que aguardam um momento específico para voltar. Hoje, essa pergunta recebe resposta. Mas primeiro, o padrão. Existe algo que atravessa todas as tradições religiosas antigas que nunca te foi apresentado de forma conectada. Cada tradição tem figuras que foram levadas sem morrer. Não reencarnadas, levadas. Presentes em outro modo de existência com toda a identidade e memória intactas. A tradição judaica tem Enoque e Elias. A tradição islâmica menciona Idris, identificado com Enoque, e Jesus, que segundo o Corão não morreu na cruz, mas foi elevado. A tradição cristã tem Enoque e Elias, como os 2 que nunca passaram pela morte. E o Apocalipse de João, o último livro do cânon, menciona 2 seres que vão aparecer no fim dos tempos em uma missão específica, sem dar seus nomes. 2 testemunhas. Sem nome no texto canônico, mas com nome nos textos que foram removidos do cânon. E aqui está o primeiro momento neste vídeo em que o chão se move. A decisão de não nomear as 2 testemunhas do Apocalipse não foi um esquecimento do autor. Foi uma escolha que só faz sentido se o leitor original tivesse acesso a outros textos que forneciam o contexto. Textos que foram subsequentemente removidos da circulação, deixando o Apocalipse com uma lacuna que a teologia convencional preencheu com especulação por 2000 anos. Os nomes estavam no livro de Enoque, nos textos apócrifos, na tradição que foi chamada de heresia. E os nomes são Enoque e Elias. Você já conhece Enoque desta série, mas há dimensões da sua história que ainda não exploramos. Dimensões que se tornam mais perturbadoras quando você entende que ele ainda existe. Enoque viveu 365 anos. O número não é aleatório. É o número de dias no calendário solar, que o próprio livro de Enoque descreve com precisão astronômica. Como se a vida de Enoque fosse ela mesma um ciclo completo, uma rotação perfeita antes do que viria depois. Ele foi levado. O Gênesis diz que Deus o tomou. O livro de Enoque descreve o processo. A ascensão pelos 7 céus, a transformação pela unção do 7º céu, a unificação com a luz que tornou possível existir naquele espaço. Mas há algo que raramente é mencionado quando se fala do levamento de Enoque. Ele voltou.
temporariamente. O texto descreve seu retorno à terra por 30 dias para transmitir o que havia visto aos filhos, à família, às gerações que viriam. E então foi levado novamente, desta vez definitivamente, desta vez sem um prazo de retorno, ou sem prazo de retorno até agora. O livro de Enoque contém uma passagem que os tradutores frequentemente minimizam, não porque seja ambígua, mas porque é específica demais para ser confortável. Enoque, antes de ser levado definitivamente, transmite aos filhos não apenas conhecimento, mas uma promessa. Ele vai voltar, não como reencarnação, não como influência espiritual difusa, como presença identificável, reconhecível no momento em que o grande dia se aproxima, como testemunha, como alguém que viu os dois lados, a terra e o que existe além, e que vai, no momento certo, fazer a travessia de volta para testemunhar o que o texto do Apocalipse chama de o fim e o início. Pensa na escala disso por um momento. Um ser que viveu antes do dilúvio, que foi contemporâneo dos vigilantes, que viu os 7 céus, as 4 divisões, o trono que não é móvel, que foi transformado em luz, que existe agora em algum modo de existência além do visível, e que vai voltar na carne reconhecível, no momento mais crítico da história humana. Como testemunha, a função de testemunha é específica e juridicamente precisa na tradição hebraica. Uma testemunha não é um espectador passivo, é alguém que viu, que pode declarar o que viu e cuja declaração tem peso legal no cosmos. Enoque viu o suficiente para testemunhar sobre qualquer coisa que aconteça no plano material, porque ele conhece o plano imaterial que o governa. Se a história de Enoque é extraordinária, a de Elias é cinematográfica de uma forma que vai te deixar com a respiração suspensa. Elias não foi levado silenciosamente como Enoque, não simplesmente desapareceu de uma genealogia como uma linha que quebra o padrão. Elias foi levado em público, diante de uma testemunha, com um método que o texto descreve com especificidade, que não deixa espaço para interpretação metafórica. Um carro de fogo, cavalos de fogo, um redemoinho. E Eliseu, o discípulo de Elias, o homem que ficou, o que assistiu à partida, viu tudo. O texto do 2º livro de Reis descreve a cena com a precisão de um relato ocular. Eliseu pediu a herança espiritual de Elias, o dobro do seu espírito, e a condição para receber esse dom era simples e impossível simultaneamente: ver o momento da partida. Eliseu viu, o manto de Elias caiu, e Elias foi levado num redemoinho para os céus. Não morto, não desmaterializado, não metaforizado em paz eterna. Levado, em corpo, com toda a identidade intacta. Agora, aqui está o detalhe que vai reorganizar tudo. 400 anos depois do levamento de Elias, no Monte da Transfiguração, os evangelhos descrevem uma cena que nunca foi completamente explicada de forma satisfatória pela teologia convencional. Jesus está no cume do monte com 3 discípulos, e aparecem 2 seres conversando com ele, Moisés e Elias. Moisés morreu. Seu túmulo é misterioso. O texto diz que ninguém sabe onde está, mas morreu. Elias não morreu, foi levado. E ali no Monte da Transfiguração, 400 anos depois do levamento, Elias aparece em conversa com Jesus como se tivesse saído de uma reunião para esse encontro. Não como fantasma, não como visão etérea. Os discípulos o reconhecem. Pedro, famoso por sua impulsividade, propõe construir tendas para os 3, como se fossem convidados que vão ficar por um tempo. Elias estava vivo, presente, reconhecível. 400 anos depois de ser levado num carro de fogo. E a pergunta que nunca foi respondida, que a teologia convencional
Deixou em aberto por comodidade ou por impossibilidade de enquadrar nos sistemas existentes. Onde Elias estava nesses 400 anos. E onde está agora? O livro de Enoque tem uma sugestão perturbadora na sua especificidade. Existe no cosmos, na estrutura de realidade que Enoque visitou e descreveu, um espaço específico para os que foram levados sem morrer. Um espaço que não é nenhuma das 4 divisões do Vale das Almas, porque eles não são almas separadas de corpos. São seres completos em modo de existência diferente do material, mas não menos real. Enoque e Elias habitam esse espaço, juntos, conscientes, aguardando. E aqui chegamos ao núcleo do que vai te fazer parar completamente de respirar por um momento. O Apocalipse de João, o último livro do cânon bíblico, o texto mais estudado e menos compreendido de toda a tradição cristã, descreve no capítulo 11 2 testemunhas. 2 figuras que vão aparecer em Jerusalém em um momento específico da história, que vão profetar por 1260 dias, 3 anos e meio exatos, que vão ter poder sobre o clima, sobre as águas, sobre as pragas. O texto descreve seus poderes com uma especificidade que só faz sentido se você conhece os textos anteriores. Um deles tem poder de fechar o céu para que não chova. Elias fez exatamente isso em vida. O primeiro livro de Reis descreve 3 anos e meio de seca, que Elias declarou e encerrou com uma única oração. O outro tem poder de transformar água em sangue e de decretar pragas. Moisés fez exatamente isso no Egito. As 10 pragas, o Mar Vermelho, as águas transformadas. Mas Moisés morreu. O texto do Apocalipse fala de 2 que vão voltar, não 3. E aqui está onde o livro de Enoque e a tradição apócrifa oferecem o que o cânon não oferece. A identidade do segundo ser nas tradições que foram removidas é Enoque, não Moisés. Os poderes atribuídos à segunda testemunha no Apocalipse correspondem não ao que Moisés fez historicamente, mas ao que Enoque recebeu quando foi levado: o conhecimento das leis do cosmos, a capacidade de declarar o que está por vir com autoridade de quem viu de dentro, uma testemunha que foi levada antes do dilúvio, e uma testemunha que foi levada 400 anos antes do Monte da Transfiguração. Os 2 seres mais antigos que ainda existem em termos de quando foram retirados da corrente normal de vida e morte, chamados de volta para o momento mais intenso da história humana. Mas por que testemunhas? A resposta está na função jurídica que mencionei antes. Na tradição hebraica, para que qualquer declaração tenha peso legal, para que qualquer coisa seja oficialmente reconhecida como tendo acontecido, são necessárias 2 testemunhas, não uma, 2. O que o Apocalipse descreve não é apenas um evento cósmico de destruição e renovação. É um processo jurídico, uma declaração formal diante do cosmos de que o que está acontecendo tem autoridade e precedente, de que não é arbitrário. E para esse processo jurídico cósmico, as testemunhas precisam ser as mais qualificadas possíveis. Quem mais qualificado que o homem que viu os 7 céus, que esteve no 7º céu diante do trono, que viu as 4 divisões das almas, que conhece a estrutura interna do cosmos com uma intimidade que nenhum outro ser humano, antes ou depois, descreveu com tal detalhe. E quem mais qualificado que o profeta que confrontou reis, que fechou o céu por 3 anos e meio, que ressuscitou um menino morto, que apareceu no Monte da Transfiguração 400 anos depois de ser levado vivo, demonstrando que o tempo não o havia dissolvido? 2 seres, 2 funções específicas, um momento que os textos antigos convergem em descrever como inevitável.
E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas que estudam o Apocalipse esquiva por ser difícil demais de enquadrar em qualquer sistema teológico confortável. As duas testemunhas morrem depois de 1260 dias de missão, após declarar, profetizar, confrontar, testemunhar, elas são mortas. O texto descreve o evento com uma especificidade desconcertante. Seus corpos ficam nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio. O mundo observa, o mundo celebra. 2 seres que escaparam da morte por milênios. Um levado antes do dilúvio, outro num carro de fogo há mais de 2000 anos. Finalmente morrem. Publicamente, de forma aparentemente definitiva. E então ressuscitam. Em 3 dias e meio, exatamente metade do período de sua missão, um espelho do número que aparece repetidamente nessa seção do texto, eles se levantam diante de todos que observavam e são levados novamente, desta vez em nuvem, desta vez como encerramento de uma missão que começou antes do dilúvio e termina aqui. Pensa no arco completo disso. Enoque vive 365 anos antes do dilúvio. É levado, vê os 7 céus, volta brevemente, é levado definitivamente. Existe em algum modo de realidade paralela por milênios. Aparece no momento mais crítico da história humana. Testemunha. Morre pela primeira vez, em corpo, de forma definitiva, após ter evitado a morte por mais tempo que qualquer ser humano na história. Ressuscita. É levado uma última vez. O homem que nunca morreu, morre. E então, não morre de novo. Existe uma simetria nessa narrativa que não parece acidental. Como se a história de Enoque fosse uma demonstração do ciclo completo que todos os humanos passam, mas em escala expandida e em sequência invertida. A maioria dos humanos morre e aguarda a ressurreição. Enoque foi levado, aguardou e depois morreu e ressuscitou, como se sua jornada fosse o mapa da jornada de todos, vivida em ordem diferente para que pudesse ser vista completamente. E Elias, o segundo ser que nunca morreu, segue o mesmo arco, levado num carro de fogo, presente no Monte da Transfiguração, presente como testemunha no momento crítico, morto publicamente, ressuscitado, levado. O que é mais perturbador nessa narrativa não é a escala sobrenatural dos eventos, é a humanidade radical dos 2 protagonistas. Enoque era um pai de família, uma linha em uma genealogia, um homem comum que andou com algo que o texto chama de Deus e que isso foi suficiente para mudar a natureza da sua relação com o tempo. Elias era um profeta atormentado. Há um momento no texto em que ele pede para morrer, sentado sob uma árvore no deserto, exausto, convencido de que falhou. O anjo que aparece não o repreende, não o instrui, não o corrige, toca nele, diz: levanta e come. O pão que precisas para a jornada é longo demais para ti. Um ser que pediu para morrer e que foi preservado por milênios. A ironia disso é de uma beleza devastadora. Poucos sabem que a tradição rabínica, o corpo de comentários e interpretações que os sábios judeus desenvolveram ao longo de séculos, tem muito a dizer sobre esses 2 seres, e o que diz adiciona uma camada de perturbação que o texto bíblico sozinho não captura completamente. Os rabinos debateram por séculos a questão do levamento de Elias. Não se aconteceu, isso era aceito como fato. Mas o que significa para a condição de Elias agora? Uma escola de pensamento sustenta que Elias continua a trabalhar, que não está em repouso passivo, aguardando o momento do retorno, que visita, que intervém, que aparece em momentos críticos na vida de indivíduos e comunidades, não de forma espetacular e inegável, mas de forma que sempre pode ser explicada de outra forma se o receptor não quiser ver. Existe na tradição judaica o conceito do Elias incógnito,
O ser que aparece disfarçado, que testa a hospitalidade, que oferece oportunidade de bondade sem revelar sua identidade. A história de Elias incógnito permeia a literatura rabínica e o folclore judaico de uma forma que sugere não ser meramente metafórica. Se Elias existe, consciente, ativo, preservado em corpo ou em forma que equivale ao corpo, por que não poderia intervir? Por que não poderia aparecer? Porque a barreira entre onde ele está e onde você está seria completamente impermeável. O livro de Enoque descreve o espaço onde os que foram levados habitam como um espaço com qualidade de existência diferente, não separado da realidade material por um muro intransponível, mas por uma diferença de estado físico que torna o contato possível, mas não fácil, presente, mas não automático. Como água e gelo, mesma substância, estado diferente, com a possibilidade de transição entre os dois. E agora, aqui está a conexão que vai fazer tudo ressoar de uma forma diferente. No vídeo anterior, falamos sobre a consciência das almas nas 4 divisões, que elas acompanham as trajetórias dos vivos, que têm alguma forma de consciência sobre os que ficaram. Se as almas comuns, em corpos dissolvidos, separadas da existência material, têm esse tipo de consciência e influência, o que dizer de 2 seres que foram preservados em existência corporal, cuja integridade como seres completos foi mantida por milênios? Enoque e Elias não são fantasmas, não são memórias. São pessoas com toda a riqueza de identidade, memória, afeto, intenção, existindo em modo que nossos instrumentos não detectam, mas que os textos antigos descrevem com uma consistência que atravessa tradições e séculos. Agora, tudo começa a fazer sentido. Pensa no que esta série de vídeos construiu ao longo dos últimos episódios. Os vigilantes que viram e intervieram. O conhecimento que foi transmitido e depois suprimido. Enoque que foi levado e viu a estrutura interna do cosmos. As almas conscientes aguardando nas 4 divisões. E agora 2 seres, os mais antigos ainda existentes, os únicos que experimentaram o levamento e a presença de onde vêm, aguardando o momento de voltar para o papel mais específico e mais juridicamente preciso que existe. Testemunhas, não guerreiros, não salvadores no sentido hollywoodiano. Testemunhas, o papel mais importante em qualquer processo que depende de declaração de verdade sobre o que realmente aconteceu. E o que eles vão testemunhar é exatamente o que precisam de testemunhas para declarar. Que o cosmos funciona, que as trajetórias importam, que o que foi feito foi visto, que o que foi prometido será cumprido, que o grande dia que Enoque descreveu nas 4 divisões não é metáfora, é processo real que tem momento de conclusão. A existência de Enoque e Elias, ainda vivos, ainda conscientes, ainda aguardando, é ela mesma a mais perturbadora evidência de tudo que esta série explorou. Se eles existem, o cosmos é diferente do que o materialismo científico descreve. Se eles existem, o tempo funciona de forma que nossas categorias atuais não capturam completamente. Se eles existem, o levamento é real. E o que Enoque descreveu sobre os 7 céus e as 4 divisões e o grande dia é o relato de uma testemunha ocular, não a especulação de um sonhador. E existe algo ainda mais perturbador que eu preciso articular antes de encerrar. Se Elias aparece incógnito, se a tradição de 2000 anos de relatos de sua intervenção em momentos críticos tem algum fundamento, então a barreira entre onde ele está e onde você está não é absoluta. Você pode ter cruzado com uma dessas presenças sem saber. O estranho que apareceu no momento certo. A coincidência que teve a qualidade de intenção. O encontro que mudou a direção da sua vida e que nunca encontrou explicação satisfatória. Não estou dizendo que foi Elias.
Estou dizendo que a possibilidade, se o texto está correto, se os dois seres que nunca morreram existem e intervêm, não pode ser descartada com a facilidade com que normalmente descartamos o inexplicável. E isso muda algo na textura da sua experiência cotidiana. Se o cosmos tem testemunhas ativas, se existem seres preservados especificamente para declarar o que é real no momento em que a declaração mais importa. Se você está vivendo sua vida dentro de uma história que tem protagonistas que você não pode ver, mas que podem te ver, isso não é informação neutra. Isso é uma forma completamente diferente de existir no mundo. Deixa eu terminar com algo que não é teológico, não é filosófico, é pessoal. Elias, um dos dois seres que ainda existem, pediu para morrer uma vez, sentado sob uma árvore no deserto, exausto, convicto de que falhou, convicto de que era suficiente. O texto usa essa expressão exata. Era suficiente. Ele, que nunca ia morrer, pediu para morrer no momento de menor fé de toda a sua vida. E o cosmos respondeu com pão, com água, com toque, com as palavras mais simples e mais demolidoras que um ser exausto pode ouvir. Levanta e come, porque a jornada é longa demais para ti. Não, você está errado. Não, você falhou. Não, você não merece o que pediu. Levanta, come. A jornada é longa. Se Elias, o ser que foi preservado para o papel mais importante dos textos proféticos, o ser que fechou o céu por 3 anos e meio, o ser que apareceu no Monte da Transfiguração, o ser que ainda existe agora neste momento, se Elias passou pelo deserto pedindo para morrer, o que isso diz para você sobre os momentos em que você passou por algo parecido? Você já esteve sob sua própria árvore no deserto? A jornada pode ser longa demais para você também. Não porque você seja fraco, mas porque foi projetada para ser longa, para exigir mais do que você tem naturalmente disponível, para ser percorrida com auxílio. Deixa nos comentários se você já teve um momento assim, um momento em que era suficiente. Porque os comentários desta série têm me mostrado que mais pessoas do que qualquer um imagina estão passando por exatamente isso agora. E há algo em articular esse momento que quebra o isolamento que ele cria. No próximo vídeo, vamos entrar em algo que conecta tudo o que exploramos nesta série. O que os textos antigos revelam sobre o momento atual da história, sobre os sinais que Enoque descreveu que antecedem o grande dia, e sobre por que tantas pessoas, independentemente de tradição religiosa, sentem que algo fundamental está mudando no mundo, uma inquietação que não tem explicação política ou econômica satisfatória. O que Enoque viu que corresponde ao que você está sentindo agora. Até lá, se a jornada parecer longa demais, levanta, come e continua.